O que é que o mundo não entendia? Como Deus, esse Deus que você diz que criou todas as coisas, se fez homem e morreu em nosso lugar. Toda a religião ensina a mesma coisa, que é necessário fazer um sacrifício e mediante o sacrifício tentar agradar a divindade. Se a divindade se agradar do sacrifício que foi apresentado, então você pode receber uma graça, você pode receber uma bênção desse Deus. Mas o cristianismo é completamente o oposto. É Deus que se fez homem. Ele mesmo se fez oferta. E ele mesmo se agradou do trabalho que fez. E o homem agora, pela fé, pode desfrutar de toda a obra consumada de Cristo Jesus. Quantos dizem aleluia? Então o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é muito mais do que isso. Eu não consigo nem sequer definir. Alguns dizem que é um estilo de vida, mas eu acho que é muito mais. O cristianismo é a própria vida do Deus Criador de todas as coisas, que agora é residente em nós, mera criatura. Quantos concordam comigo? Diga amém. Entendeu? Isso é o cristianismo. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, tem acento no O, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Tem alguém aqui que seja acentuadamente religioso? Tem graça para nós, posso ouvir um aleluia? Amém. Verso 23. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Pastor, eu não conheço mais gente que se prostra diante de ídolos. Mas será que o Deus que ele conhece é o Deus que envia navios ou é o Deus que queima cabanas? Nós precisamos então começar a anunciar o Deus que muitos não conhecem. Se nós sairmos para as ruas e perguntarmos a cada um: você já ouviu falar de Jesus? O que é que eles vão dizer? Sim, Jesus é o Filho de Deus. Mas uma coisa é conhecer a Deus de ouvir falar. Outra coisa é ter a experiência de conhecer ao Senhor. Quantos dizem amém nessa manhã? Então nós precisamos apresentar à nossa geração um Deus que se relaciona. Não um Deus distante. Não um Deus com padrões morais ultra mega exigentes. E depois há certos lugares onde certos irmãos, só porque cumprem alguns preceitos, eles se acham supra-sumo da santidade. E apontam o dedo: não tem santidade. Olha a música que ele ouve. Olha a roupa que ele vê. Quem conhece gente assim? Não é chato andar com gente assim? Gente que toda hora quer apontar o pecado do outro. Não é irritante também? A pergunta sempre seria: cadê as suas asas? Anjo em treinamento. Não é? Presta atenção. Ninguém conseguiria salvar-se. Ninguém conseguiria justificar a si mesmo. Nós fomos justificados pela graça de Deus. Ninguém vai chegar no céu e olhar para o outro e dizer o seguinte: como é que você chegou até aqui o céu? E a pessoa vai falar assim: não, eu sou muito pecador, é pela graça de Deus. E ele bater no peito e falar: eu não, eu mereci estar aqui. Ninguém vai poder fazer isso. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus. Quantos dizem amém? O Deus, verso 24, olha só o Deus que Paulo anuncia. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Amém? Quero compartilhar 7 princípios aqui com os irmãos. 7 pontos, mas acredito, vai dar tempo. Amém? Fala para quem está ao teu lado: confia no pastor, vai dar tempo. Que o Senhor me ajude, Senhor. Aleluia. Amém? Primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Não existem outras verdades. Livro de João, capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fala comigo: a tua palavra, Senhor, é a verdade. Agora, eu preciso lembrar aos irmãos que a Bíblia que você tem aí, tudo é palavra de Deus. Mas existe a verdade atual da palavra. O Velho Testamento é ou não é verdade, meus irmãos? É verdade, mas não é a verdade atual. Eu vou dar um exemplo. Já vão me acusar de ser faccioso, mas tudo bem, é o exemplo que eu tenho. O Vai Direto, por exemplo. Tem um aplicativo antigo.
Alguém, o irmão Pedro poderia dar testemunho. Eu carrego o meu cartão Camba com o aplicativo do Buy Direct. E eu vou dizer sim, eu também carrego o meu cartão com o aplicativo do Buy Direct. Mas aí ele me apresenta o aplicativo que foi descontinuado. E ele começa a reclamar. Mas eu sempre fiz dessa forma. Eu tento agora e não dá certo mais. O que é que eu vou precisar falar para ele? Atualiza o software. Atualiza a versão. Você tem que usar o Buy Direct. Ele vai falar, ok, mas eu uso o Buy Direct. Mas não é esse Buy Direct, é o meu Buy Direct. Não, mas eu sempre usei o meu Buy Direct. Não, Pedro, é um novo Buy Direct. Porque esse foi descontinuado. Não tem mais capacidade de fazer aquilo que você esperava fazer. Quantos me entendem? E não estamos a falar do Buy Direct. Os irmãos me entendem nessa manhã? Então existe o Velho Testamento e existe o Novo Testamento. É tudo verdade, é tudo do mesmo autor, mas a versão anterior não tem capacidade de te tornar alguém que pode de fato chegar ao céu. Quando te dizem aleluia. Fala para quem está ao teu lado, a lei é boa, a lei é santa, a lei é eterna. Fala, mas a lei não te santifica. Fala para ele, por isso é que Jesus veio e cumpriu a lei no seu lugar. Fala para ele, agora você pode carregar o cartão na nova versão. Os irmãos me entendem até aqui? Amém. Então toda a palavra de Deus é verdadeira e é santa. Mas existe uma verdade atual. Você precisa então dedicar-se à verdade atual do Evangelho. Queria falar para os irmãos, olha só. Você sabe, no tabernáculo tem 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A primeira porta, e não por acaso, que é a porta do átrio, no hebraico, traduzindo, não é? Seria caminho. A segunda porta, então, seria verdade. E aquele, o véu que se rasgou no Santo dos Santos, a quando do sacrifício de Jesus, então é caminho, verdade e vida. Por isso é que Jesus então anuncia, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas existe algo que há na verdade, que é no lugar santo. No lugar santo haviam 2 móveis. Havia um candelabro de ouro com 12 lugares, né, que era para colocar as torcidas que ficavam sempre acendidas. Elas eram alimentadas por azeite na base, que era o combustível, e tinha sempre luz, não é? Mas havia uma mesa. Essa mesa, então, tinha 12 pães. Quantos pães, meus irmãos? 12. E esse pão precisava ser trocado todos os dias. São chamados os pães da preposição. Esses pães, então, eram trocados todos os dias. O que é que eu quero falar para os irmãos? Nos dias de hoje, você precisa todos os dias santificar-se pela palavra atual de Deus. É sempre uma palavra que o Senhor tem no dia. No dia. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado. O Senhor sempre tem palavra para ti. Pastor, eu não posso fazer devocional do Velho Testamento. Faça. Mas, por favor, coloque a lente que é Cristo. Em todas as coisas, procure ver Cristo. Eu apresentei o tabernáculo para os irmãos, mas o que é que você encontra no tabernáculo? Cristo. No lugar santo, você tem os pães da preposição. Quem que é o pão da vida, meus irmãos? É Cristo. Quem que é a luz do mundo, meus irmãos? É Cristo. Então, tudo é Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 3, então, Deus aparece para o homem, sacrifica um animal, porque o homem pecou, era necessário que o homem fosse morto, mas o homem não morreu. Um animal foi sacrificado no seu lugar. Quem que morreu no lugar do homem? Cristo Jesus. Deus pega então Eva, chama para o lado e faz uma promessa. Terá um descendente seu, uma semente sua, que vai pisar na cabeça da serpente. Quem que é o descendente, meus irmãos? Cristo. Aparece Melquisedeque para Abraão, sendo rei e sacerdote de Salém. Quem que é rei e sacerdote, meus irmãos? Cristo também. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, tudo é Cristo. Então, quando você for ler a palavra, sempre procure ver Cristo. Quantos dizem amém? Amém? Lembrei de uma canção, o nosso general é Cristo. Aleluia. Efésios 1:13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, qual que é a palavra da verdade? O evangelho da sua salvação. Essa é a verdade. E creram nele, foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Apocalipse 22:6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e são o que, meus irmãos?
verdadeiras. Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor Deus que governa os profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então não se esqueça, a palavra de Deus é a verdade. Levanta a sua mão direita, diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. Quantos podem dizer amém? Você pode dizer aleluia e aplaudir ao Senhor. Segunda coisa, a palavra de Deus é luz também. Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha, quando você for ler Isaías, sempre procure ver Jesus. É um grande profeta messiânico. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 16, se cumpre também essa profecia. Diz o seguinte, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então é um cumprimento de uma profecia do livro de Isaías. Quantos creem nisso, diga amém. Então, mas para que vêm as profecias? As profecias não vêm que é para mostrar o pecado que está escondido. Tem gente que o profeta é só para descobrir coisa terrível. Né? Aí tem o irmão que tem o dom da profecia, se encosta no outro, o irmão já desvia o olhar, porque tem medo, né? Porque o profeta se levanta e começa a gritar o quê? Hoje eu vou revelar! Eu vou revelar! E aí um grita no fundo, revela, papai! Revelar o quê? Revelar o quê? Você ia ficar à vontade, se você discutiu com a esposa, você ia ficar à vontade nesse dia? Claro que não! Discutiu no trânsito, você ia ficar à vontade nesse culto? Claro que não! Desobedeceu o pai e a mãe, ia ficar à vontade no culto? Claro que não! O que você ia fazer? No dia que você teve um problema assim, esdrúxulo, grave, hoje eu não vou para a igreja. Por quê? Porque senão o papai da revelação vai revelar. Mas profecia não vem para isso. Profecia vem para trazer direção ao povo. Profecia vem para trazer um alinhar. Pastor, mas profetas podem falar a respeito do pecado? Sim. Desde que, depois disso, ele anuncia a graça do Senhor. Sempre foi assim. Nunca veio um juízo sem condenação. Jonas foi enviado por Deus a Nínive, uma cidade extremamente violenta. Ele negou. No finalzinho você vê o porquê que ele negou e ele tentou fugir. Ele disse, porque eu sei que tu irias perdoá-los, não é? Porque tu és misericordioso. Na verdade, Jonas queria que aquele povo perecesse. Mas Deus é rico em misericórdia. Então, Deus anuncia o juízo. Mas a sua destra está sempre estendida para salvar. Quantos dizem aleluia? Então, que nós sejamos profetas da nova aliança. Porque a palavra de Deus também é luz. Ela traz direção. Então, há um povo que está perdido. Ele nem sabe. Geralmente, quem está perdido nem sabe que está perdido. Geralmente, aqueles que não conhecem vivem a vida à vontade. Ninguém lhes disse. Que nós sejamos aqueles que vão levar luz para os outros. Quantos dizem amém? Essa luz é a palavra também. Salmos 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantos dizem aleluia? Quem tem a Bíblia de papel aí? Ninguém? Aleluia! Os aparecedores levantaram a mão. Só para trazer acusação para os outros, Dom Vieira. Amém. Você pode levantar a mão direita, se você não tem a Bíblia de papel, por favor. Declara assim comigo, a sua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Diga assim comigo, eu busco na sua palavra entendimento para o meu coração e verdade para a minha vida. Diga que eu permaneça alinhado ao seu ensino e à sua verdade eterna. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém e aplaudir ao Senhor? Terceira coisa, a palavra de Deus é alimento. Livro de Jeremias, o profeta escreve o seguinte, no capítulo 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Já viu alguém assim? Que eu vi um vídeo curto por esses dias
e estava escrito qual é o seu nível de ansiedade, não é? Aí tem alguém que estava com a ceia e o pastor falou, agora nós vamos então comer o pão, e a pessoa põe o pão na boca logo, não é? Mas erga ele antes e a pessoa tira o pão da boca novamente. Quem viu esse vídeo também, não é? Aí toma a ceia e devolve a ceia, porque não espera. Né? Tem gente que tem fome, é muito acelerada, tudo bem, mas que a nossa fome seja a palavra do Senhor. Nunca, alguém postou por esses dias também a dizer que, olha, convide Deus sempre em todos os teus planos. E eu retruquei aquilo, na hora eu falei, não convide Deus para participar de nada que seja seu. Deseje sempre estar envolvido tu mesmo nos planos que o Senhor tem. Não seja você a prioridade da coisa e convida Deus para algo que você está fazendo. Não, espera Deus fazer algo ou te chamar para realizar algo, quando te dizem aleluia. Mas nós temos sempre essa fome e sede. Eu preciso fazer, eu não posso ficar parado. Todo mundo está a fazer. Pessoas da minha idade estão a fazer isso. Gente da minha idade está a fazer aquilo outro. O que é que eu vou fazer? E aí entram em ansiedade. Não seja como esses. Alimente-se da palavra do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Coloca a mão no seu coração, fala, sossega, coração. Fala para ele, fique em paz, coração. Amém? O salmista fala de outra forma, porque estás aflito, minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, Jeremias, ele fala logo, não é? As comi. O quê? A sua palavra. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome da palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Amém? Ande com aqueles que compartilham a palavra também. Nos dias de hoje, o que mais aparece é gente a ensinar alguma coisa. Acho que foi a Elma que postou, se agora já podia ser influencer, né? Das coisas de casa. Casou, começa já a ensinar. Segredos de dona de casa. Aham, tá bom. Os mais velhos dizem, acaba ainda 1 quilo de sal, tá bom? Juntos. Vocês sabem que o sal demora, né? Compra 1 quilo e faz o teste. Entendeu? Usamos mais açúcar do chá. Mas presta atenção, tudo tem seu tempo. E se você quiser ser conhecido como especialista em algo, que seja pela palavra de Deus. Não, fulano de tal é especialista em esperar a vontade de Deus. Não é? Nunca encontramos esses. Encontramos sempre aqueles que são mestres em alguma coisa e ensinam sempre alguma estratégia, como ficar rico em 30 dias. Como faturar o primeiro milhão antes dos 30. $1 milhão. Aí o pastor entra em acusação, Senhor, já passei dos 30, até quando, Jesus? Entendeu? Fala para quem está ao teu lado, espera em Deus. Fala para ele, coma da palavra do Senhor. Amém. O Senhor é contigo. Mateus 4:2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Não entre em pânico, a luz foi. Ah, pastor, isso é Luanda, irmãos, amém? Os irmãos vão me ouvir, só vou precisar do silêncio dos irmãos. Então, olha só. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede o quê? Da boca de Deus. Então, irmãos, sempre existe um alimento mais importante, não é? O mundo está sempre à espera do quê? Ou tem fome de quê? O mundo tem fome de prosperidade financeira. O mundo tem fome de saúde. O mundo tem fome de saúde na área sentimental. O mundo está sempre à procura de riqueza, de nome engrandecido, de fama. Não é? Eu fico a ver certos cantores. Alguém estava a dizer, mas os coduristas hoje já nem cantam, não é? Agora viraram comediantes. A vida agora é aparecer nas redes sociais a falar nada e menos coisa e são famosos, não é? Porque o que é que todo mundo quer? Um nome grande, um nome engrandecido. Não procure isso. Não procure grandeza. Não procure ser o maior. No reino maior é aquele que serve. Aprenda a servir. Não é? João, então, o Batista, ele declara que eu diminua para que ele cresça e apareça. Amém? Fala para quem está ao teu lado, seja como João Batista.
Faz assim para ele, assim. Fala, diminua. Amém? Se tem alguém da sua família, fala para ele, bolinha baixa, aleluia. Mas porque às vezes nós temos o ego tão inchado, tão cheios de nós mesmos. Ele não podia. Como é que ele fez isso comigo? Não é? Só se eu não sou o fulano da Silva. O Silva foi só para... Se você é Silva, por favor, não considere a minha palavra, amém? Não é? Como é que ele faz isso comigo? Como é que teve coragem de fazer isso comigo? Irmãos, o homem é mau. Não é? O homem pode fazer coisas muito piores. Quantos me entendem até aqui? Agora deixa eu dizer, você também não é tudo isso. Você não é tão bonzinho quanto você pensa. Você foi muito mais perdoado do que você imagina. Mas também é uma grande verdade de que você é muito mais amado do que realmente você acredita. E você pode buscar isso em Deus, revelação do Senhor. Eu quero entender qual que é esse amor que o Senhor tem por mim. Quantos dizem aleluia? Amém? O apóstolo Paulo fala, pois estou bem certo de que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nada vai nos separar do amor de Deus. Mas tem uma palavra que geralmente nós não incluímos. Mas eu vou falar hoje, nem pecado vai te separar do amor de Deus. Pastor não fala isso, mas é verdade. O seu pecado não é maior que o sacrifício de Jesus. Não é. Jesus morreu pelo primeiro pecado, o pecado que destruiu toda a humanidade, pelo pecado de Adão. Você acha que o seu pecado é maior? Eu diria diferente, você acha que o seu pecado é mais poderoso que o sangue do Cordeiro de Deus? Quantos me entendem nessa manhã? Amém? Agora, aproveito para falar para os irmãos, o quarto ponto é que a palavra de Deus nos limpa. João 15, verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3, agora vocês vão ter que abrir a Bíblia de papel. Aí o Deu Vieira venceu, viu? O Deu Vieira é a França que levantaram a Bíblia de papel. Livro de João, capítulo 15, verso 3. Só que agora eu vou avaliar como é que você vai abrir a Bíblia. Tem que ser rápido. Deu Vieira, se já abriu, diga amém. Se está à procura, fala misericórdia. Amostradinho sofre sempre. Amém. Verso 3, olha o que diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então você não é limpo quando um anjo aparece. Você não é limpo apenas quando você ora em línguas. Não, é pela palavra. Acredita, irmãos, tem gente que ora muito mais do que nós. Mas tem um coração iníquo. Tem um coração sujo. Sabe o que é que purifica de fato? É a palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Alguns pregadores dizem que a parte mais importante do culto é a ministração da palavra. Eu não concordo. Eu acredito que todo culto deve ser de acordo à palavra. Por isso é que quando alguém subir aqui para fazer a abertura, tem que orar a palavra. Quando nós tivermos que cantar, nós precisamos cantar a palavra. Quantos dizem amém? Entendeu? E quando nós formos ministrar, nós precisamos ministrar a palavra. E não entendimento próprio. Não coisas do mundo que o mundo ensina. Nós precisamos ensinar a palavra. E quando o pastor ou o pregador fizer o apelo, tem que ser de acordo à palavra. Então, se alguém não te ensinar a palavra, você rejeita em nome de Jesus, quando te dizer amém. Então, nós somos limpos pela palavra que já nos tem sido pregada. Não está aqui, eu não separei, mas o apóstolo Paulo escreve, se algum de vós, ou até mesmo um anjo, vos pregar uma outra palavra, um outro evangelho, que esse seja anátema, amaldiçoado. Quantos me entendem nessa manhã? Fala para quem está ao teu lado, a palavra de Deus é a verdade. E a palavra nos limpa e nos purifica. Quantos concordam, diga amém. Amém. Então, alguns gostam de ouvir, não, eu gosto de ouvir pregações, tudo bem, mas tenha cuidado. Sempre consulte se de fato está na palavra. Tem gente, o apóstolo Paulo fala que prega para si mesmo. Prega por ganância, entendeu? E é verdade, tem muita gente a ensinar por aí. Você abre o YouTube, o que você mais encontra é pregações. Em todo lado você encontra. Mas deixa eu te falar, apenas ouça quem prega a palavra.
Eu já falei para os irmãos, tudo é palavra de Deus, mas existe uma verdade que é a verdade atual do Senhor. Quantos me entendem até aqui? Efésios 5:26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. Continuando, quinto ponto. A palavra de Deus traz sabor à nossa vida. Quantos concordam com isso também? Não é? Eu era pobre, perdido, sem Deus. Quem lembra essa música bem antiga? Mas Jesus transformou. Ah, Jesus, ninguém aqui? Ninguém frequentou a igreja nesse tempo? Amém. Glória a Deus, sou salvo há muito tempo, Senhor. Isso é a minha glória. Amém. Mas, de fato, todos nós estávamos longe, perdidos, sem Deus. Todos nós precisávamos de um Salvador. E acredita, Jesus traz cor à nossa vida. Jesus traz um sabor diferente, não é? Eu vejo alguns irmãos de um ano para cá até estão mais bonitos. Você quer ver? Vai ver o Instagram deles. As fotos antigas e as fotos atuais. Você vai ver a obra que Deus fez, aleluia. Até o Edmerson está mais fortão, está mais bonitinho. Cadê o Moisés? Moisés também melhorou muito. Todos nós. Você também, Delfino, não se endireita. Pronto. Acho que ele estava assim, fala de mim, pastor, fala de mim. Pronto, Delfino, você também. Melhoramos todos, porque a graça de Deus nos melhora. Amém? Alguns focam na riqueza que o Evangelho dá. Não. Na verdade, Deus, ele mata o velho homem em Cristo Jesus e traz uma vida nova. E nessa vida nova, até mais bonito você fica. Você fica mais bonito. Vamos ver daqui a uns anos, alguns irmãos aqui. Eu não vou apontar mais ninguém, aleluia. Mas tenho certeza que você vai ficar mais bonito também. O mesmo Deus que operou milagre na minha vida vai operar na sua também. Amém, meus irmãos? Salmos 119, verso 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca, mais doce do que o mel. Amém? A palavra de Deus é doce, mas ela também muda o paladar da sua vida. Tem gente que antes, sem Cristo, era discussão atrás de discussão, era problema atrás de problema. Não parecia que estava tudo bem, chegava de noite, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, era choro, era angústia, porque nem sabia o porquê que estava a sofrer. Geralmente nunca sabem qual que é o problema, até que a palavra de Deus entra nos nossos corações. Até que recebemos o Senhor, que agora é residente em nossos corações. Quantos dizem aleluia? Ficamos mais felizes, mais alegres, mais bonitos. O zoe de Deus entra na nossa vida. Agora onde nós chegamos, nós espalhamos alegria. Pastor, mas eu conheço muito crente que é carrancudo e fechado. Prega para ele a respeito da graça de Deus. Porque geralmente esses vivem numa doutrina de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você já viu um cão acorrentado feliz? Não tem! A lei faz o mesmo. Acorrenta o crente. E aí ele ainda se esforça. Eu tenho que amar a Deus acorrentado. Não tem como ter prazer nisso. Né? Se aquele que tem um filho, né, tem um pai. E o filho veio para quê? Para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Amém? Em Cristo, quantos são livres nessa manhã? Então seja alegre. Seja o povo da cruz que é alegre. Amém? Que mostra para os outros a alegria de ser salvo. Quantos dizem amém nessa manhã? Fala para quem está ao teu lado, sorria. Você está a ser filmado. Amém? Você sabe, o mundo nos filma o tempo inteiro. Ninguém vai querer ir para o culto contigo se você em todo lugar que chega, você só fala de guerra espiritual. Aconteceu alguma coisa, cuidado, tem que vigiar, vigia, e começa a guerra espiritual. Chega no trabalho, não come com ninguém. Cuidado, tem que ter cuidado com a comida por conta dos invejosos. Você acha que alguém vai querer almoçar contigo? Não levo fulano. Fulano é complicado. Mas, pastor, é que eu sou espiritual e eles não, de fato. Porque o Deus desse século cegou-lhes. Eles não vão entender essas coisas. Mas o que é que eles vão entender? A tua postura. Qual que é a grande marca daqueles que são salvos? Eles vivem em paz. Você tem paz. Aí eu pergunto, você vai ter mais medo do feiticeiro? Ou você vai ter mais confiança naquele que te salvou, que habita em ti? A palavra fala, né, que o Senhor habita em nós, o Senhor dos exércitos.
habita em nós, você vai ter medo. Pastor, encontrei sangue de galinha na minha porta. Você sai com o sangue do cordeiro? Quantos dizem aleluia? Pastor, mas está acontecendo muita coisa, é verdade, mas você sabe, tudo isso acontece para duas coisas. Primeira delas, tirar a sua paz. E depois que a paz vai embora, o que é que entra? O medo. Quando você perde a paz, você está um passo de ficar com medo. E acredita, quando não há paz e reina o medo, o diabo governa. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Pode estar em pânico, mas você faz que nem os pinguins de Madagascar, sorria e acena. Está tudo bem. Maior é aquele que está em mim. O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Por dentro você pode estar cheio de medo. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas tem conta para pagar, Edmerson, mas o Senhor é o meu pastor, aleluia. Amém. O carro avariou, tudo bem, o Senhor é bom. O Senhor tem preparado coisas boas a meu respeito. Carruagens de fogo me darão boleia, aleluia. Entendeu? Você confia no Senhor, confia sempre. Fala para quem está ao teu lado, a nossa grande marca é a paz do Senhor. Cumprimenta, dê um aperto de mão ao seu irmão, fala para ele, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Para terminar então, ponto 6, a palavra de Deus é uma semente. Lucas 8:4 diz, equipa de louvor, por favor, só para parecer que já estamos a terminar, amém? Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus comeram. Verso 9 agora. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é essa? No verso 11, Jesus então responde, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Eu sei que em muitos lugares ensinam simplesmente que você tem que declarar coisas. Há listas às vezes que você tem que falar assim, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou não sei o quê, eu sou aquilo mais, eu sou aquilo tudo. Mas deixa eu te falar, você não é nada se você não está em Cristo. E você não pode nada se não for por Cristo. E você não tem nada se o Senhor não te der também. Agora, pastor, eu não devo falar, declare, mas declare sempre, em Cristo Jesus eu sou isso. Em Cristo Jesus eu tenho aquilo. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. É sempre em Cristo. Fora de Cristo, vocês não podem fazer absolutamente nada. Cristo em nós, a esperança da glória. Quantos dizem amém? Então, é uma forma de semear. Acho que nós poderíamos começar a chamar a nós mesmos, né, sei lá, camponeses do reino. O tempo inteiro semeia uma palavra. Pastor, há muita confusão na minha casa. Mas você semeia a palavra de Deus. A minha casa é um jardim florido. Os meus irmãos são como brotos de oliveira. Em nome de Jesus. A minha mãe é uma santa mulher de provérbios. O meu pai é um homem de Deus. É um varão valente. Quantos dizem aleluia? Sempre semeia a palavra. Semeia a respeito da sua família. Mas não semeia as suas próprias palavras. Semeia a palavra de Deus. Sua palavra não é semente. A palavra de Deus é semente. Quantos dizem amém? Levanta a sua mão direita e declara comigo. A palavra de Deus é a minha semente. E eu a semeio na certeza de que vou ter frutos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa manhã? Último ponto então. A palavra produz fé. A palavra produz fé. Tudo isso é o Deus que muitos não conhecem, não é? Ensinam muitas coisas. Olha, cuidado, você tem que andar com o lenço do apóstolo tal, comprar a água do pastor não sei o quê. Você já comprou a pulseira? Aí parece que é um desafio. Olha, eu tenho um lenço, eu tenho um martelinho, eu tenho a chave que abre porta, eu tenho o busca-polo da energia do céu. E continua. Tem sempre alguma coisa. Eu admiro a criatividade de muitos, de verdade. Campanha de 21 dias de não sei o quê. 40 dias não sei aonde. Aí há vídeos que você vê. Eu, irmãos, subi o monte, com aquele Morro do Moco. Eu subi o Morro do Moco e eu desci com uma palavra. Vem aqui, você vai receber o chá de não sei o quê.
Tem um programa de rádio, eu gosto de ouvir esses programas, de verdade. Nunca liguei, um dia eu vou ligar, só quero ver uma coisa. Não é? Nunca liguei. Mas aí tem sempre alguém que liga, papai fulano, eu tô mesmo a precisar desse chá. Vem aqui, o chá são 5.000 kwanzas, você vai receber esse chá, tua vida vai mudar. Falo, tá muito simples. Que vitória é essa que só custa 5.000? Mas o problema é de 2 milhões. Entendeu? Mas deixa eu te falar nessa manhã. O que vai produzir fé não são adereços naturais. O que produz fé é a palavra de Deus. Mas eu diria mais para os irmãos. O que vai mudar a sua história não é você falar muito. Você sabe, a resolução não está em nós que muito falamos. A resolução está em quem ouve. Muitos oram, não é? Oram bastante, oram muito, mas não têm respostas. Porque às vezes oram para eles mesmos, oram para deuses que não é Deus de fato. Eu lembrei de uma história, 2 irmãos, um tinha 6 anos, o outro tinha 4 anos de idade. Foram passar férias na casa da avó. Então a avó falou para eles, olha, não se esqueçam, antes de dormir, por favor, orem, façam as vossas orações. Aí os 2 irmãos entraram para o quarto e fecharam a porta. O irmão mais velho de 6 anos dobrou os joelhos, não é? O irmão mais novo dobrou os joelhos do lado da porta, em frente à porta. E ele começou a gritar, Deus, me dá um PlayStation 5. Deus, me dá um cachorrinho. Deus, quero uma bicicleta. O irmão mais velho falou, você não precisa gritar, Deus não é surdo. E o mais novo disse, pois é, mas a avó é surda. Então você vê, para quem que ele estava a orar? Para a avó. Ele estava a pedir para a avó, avó me dá um PlayStation. Às vezes nós somos esses. Nós fizemos orações e esperamos que homens ouçam as nossas orações. Que você aprenda a orar diante do Senhor. Amém? Porque só Ele pode dar respostas. Mas o que é que vai produzir fé no seu coração? A palavra de Deus. Coloque-se em pé no seu lugar. Há um Deus que ouve. A palavra diz que aquele que fez os olhos vê. Aquele que fez a boca fala. Aquele que fez os ouvidos ouve. É esse Deus a quem nós oramos nessa manhã. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Feche os seus olhos aí no seu lugar, por favor. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vença a incredulidade. Se você está aqui hoje, vença a incredulidade. Decida crer em Deus. Decida crer no Senhor. Pastor, mas eu não tenho tempo para servir. Arranje tempo. Hoje nós vamos celebrar a festa da colheita e a formatura. E tudo isso porque os irmãos se dispuseram. Que você tenha disposição nessa manhã. Feche os seus olhos. Bondade de Deus.